agradecer a Deus por mais uma manhã que Ele nos concede, e isso é prova de que as suas misericórdias se renovaram mais uma vez nas nossas vidas. E aí hoje nós vamos dar continuidade, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 18. A gente viu semana passada do 1 ao 18 e hoje a gente vai dar continuidade a partir do 18. 1 Coríntios capítulo 1, versos do 18 até o 31. E aí nós vamos dar uns 10 minutinhos antes de terminar para os irmãos, quem quiser fazer alguma pergunta, o senhor tem uma dúvida sobre esse assunto que o senhor falou aí, sobre isso, nós vamos tentar auxiliar. Se eu não souber, Manassés está aí, responde, Osiel também, pode perguntar que eles respondem tudo. Quem achou diz amém. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não se conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem na loucura desta pregação. Porque tanto o judeu pedem sinais como os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Fecha teus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a entendermos ela nessa manhã. Fixa a Tua palavra nos nossos corações, para que haja transformação na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir e na nossa forma de viver, Pai. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós vimos, que o apóstolo Paulo aqui, o que estava acontecendo, né? É bom a gente lembrar para os irmãos que não estavam aqui. Quem não estava aqui domingo passado? Levanta a mão aí. Pronto, um bom número, né? Então, domingo passado, nós falamos um pouco do contexto da carta, né? Como é que se deu essa carta, né? O apóstolo Paulo estava ali em Éfeso, né? Estava na casa de um irmão chamado Sóstenes, e aí ele recebe um grupo de irmãos de Corinto, uma comitiva de irmãos, e esses irmãos trazem uma carta ao apóstolo dizendo: olha, está um caso sério lá na igreja de Corinto, está acontecendo vários problemas, e nós precisamos que você leia essa carta e responda a gente com a carta, para que a gente leve para eles, para os nossos irmãos lá em Corinto, e a gente possa trabalhar esses problemas que estão acontecendo lá. E aí, a gente vai ver que foi um grupo de irmãos da família de Cleo, né? uma
irmã, uma senhora de renome na igreja de Corinto, que também mandou um grupo de irmãos e disse várias coisas, os problemas que estavam acontecendo na igreja. Não é que eles deduraram, né? Na verdade, eles estavam com o pensamento do bem da igreja. Ou eles tomavam uma atitude para resolver aquele problema, ou a igreja poderia vir a sucumbir, né? E aí Paulo, sabendo disso, vai trabalhar umas 4 grandes áreas nessa carta, né? E a primeira área, qual é a área? Qual é o assunto primeiro que a gente viu semana passada? A comunhão, né? A comunhão, o partidarismo, a questão de ter pessoas ali que estavam se auto-juntando em grupos, né? A gente pode ver isso no versículo 12, 13, que Paulo vai dizer, olha, tem uns aí dizendo que são de Paulo, outros dizendo que são de Pedro, outros são de apóstolos, e outros ainda dizendo que são de Jesus, né? E aí ele começa a trabalhar a primeira parte dessa carta, que é a questão da comunhão, a questão da unidade, né? E aí a gente viu que ele estava dizendo, olha, vocês precisam ser um, né? Em um só pensamento, só batismo, né? Tudo que vocês falem igual, né? Quebrem essa questão aí de partidarismo. Eu não batizei ninguém aí, dou graças a Deus, eu não batizei ninguém, salvo alguns irmãos, né? Que me lembro assim, Paulo dizendo, me lembro, mas não batizei a maioria de vocês, mas vocês precisam entender que vocês são um no Senhor Jesus, porque foi Ele que nos chamou. E aí ele inicia agora esse verso 18, esse início, ele vai trazer alguns pontos também importantes, né? E aí eu quero que você volte ao texto no verso 18. E ele diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. E esse poder aí no grego, essa palavra poder, ela traz a ideia de dunamis. O que é isso? É poder milagroso, não é um simples poder, é um poder milagroso. Se nós formos ver, Jesus ele vai dizer, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Vou deixar o que com vocês? O Espírito Santo, o Consolador, que é o poder de Deus, né? É o poder agente do nosso Deus, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que está aqui conosco na igreja. É Ele que opera os milagres na igreja. É Ele que dispersa os dons na igreja. Então perceba que Paulo está dizendo o seguinte aqui, olha, essa palavra, essa pregação que eu estou dizendo para vocês, para alguns, ela é loucura. Mas para nós que somos salvos, nós entendemos da palavra, isso é o dunamis, é o poder milagroso, é o Espírito Santo de Deus que está conosco na igreja. Então, Paulo, no início desse segundo tópico, ele já vai dizer o seguinte, olha, nós recebemos, lá em Atos 1, verso 8, ele vai dizer, olha, o poder, vocês receberam poder, né? E aí ele diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e a iniquidade, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a igreja de Corinto, ela foi construída, ela foi fundada numa terra de gentios, numa terra grega, né, numa província grega. Na verdade, quem governava era o Império Romano, mas a cidade de Corinto estava numa polis grega, né? E todo mundo sabe que o berço da filosofia nasceu aonde? Na Grécia, né? Então, todo mundo aqui que passou por uma escola, ensino médio, estudou ali filosofia. E essa filosofia que a gente estudou é o pensamento grego. São os caras lá, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Onésimo, essa turma toda aí, esses caras que passaram a vida pensando, são os pensadores, os filósofos. E aí Paulo vai tocar nesses caras, Paulo vai tocar nesses irmãos da igreja que são gregos e que pensam que porque eles sabem muito, né? Porque eles pensam que estudaram, que eles conhecem da filosofia, eles acham que estão certos, entende? Você já viu algum irmão assim? Alguma pessoa em alguma igreja, porque
Ah, porque eu fiz seminário, porque eu fiz isso, fiz aquilo, eu tenho 2 diplomas, eu tenho MBA, eu fiz um doutorado. Aí Jesus está dizendo, isso aí tudinho para mim é loucura. Isso aí tudinho para mim não vale de nada. Porque a minha loucura, diz o Senhor, a minha loucura é mais sábia do que você. Então perceba que Paulo está dizendo isso. Olha, eu vou destruir a sabedoria dos sábios. Ele está tocando nos caras que estão lá, que são gregos, dizendo, ó, a gente é a turma de Platão, nós somos do reino inteligível, nós somos aqueles pensadores de imanência, o que os filósofos grandes falam. E aí ele está dizendo isso. Vou destruir a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então, Paulo já está dando a cartada dizendo assim, olha, eu não quero saber se você é inteligente, não quero saber se você se acha doutor da lei. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus, é o poder de Deus. Verso 20. Onde está o sábio? Cadê o inteligente? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, Paulo, mais uma vez, está perguntando pela carta, naquela igreja de Corinto, onde está o sábio? E o sábio aqui, na verdade, como eu falei, eram os filósofos, eram as pessoas que eram gregos, que estavam estudando na filosofia grega. Naquela época existiam várias escolas, inclusive, Uma grande escola é a escola de Alexandria, escola de Alexandria, a escola platônica. Então, essa turma aí se achava os caras, Onde está o escriba? Quem era o escriba? Era o judeu, Era o cara judeu que estava ali estudando, Era o que redigia, que estudava a palavra de Deus também, estudava a Torá. O escriba não estudava a filosofia grega, eles não estavam estudando o helenismo, não estavam estudando isso, eles estavam estudando a Torá. Então, Paulo está falando para esses caras também, dizendo, onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século, O inquiridor era aquelas pessoas que julgavam, que também se achavam, porque eram alguma coisa, eles tinham no seu conhecimento um intelecto. Porventura não tomou Deus loucura a sabedoria desse mundo? Verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Pare aí um minutinho. Você sabia que o mundo não consegue entender as coisas de Deus? Veja o que Paulo está dizendo, veja a profundidade, Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria. Paulo está dizendo o seguinte, trocando em miúdos, olha, esse mundo que está aí não consegue chegar até Deus. Esse mundo que está aí, as pessoas que estão aí, ele não consegue de si mesmo, pela sua psique, pela sua inteligência, ele não consegue chegar até Deus. Se ele não se deixar Deus se apresentar para ele. O que é que Paulo está dizendo? Olha, você precisa se desarmar para o Senhor. Você precisa se esvaziar a sua mente. Tem pessoas que não conseguem se esvaziar. Pessoas que chegam na igreja, acontece muito, vem de outra igreja, ou sai daqui para lá, de lá para cá, ou talvez vem até do mundo, se converteu aqui. Então, ele tem um pensamento pré-definido. E quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, há um choque de realidade. Por quê? Porque Jesus, ele fez tudo contra a maré. Por exemplo, quando Jesus chegou para os discípulos e disse, quando baterem na tua face, faça o quê? Dê a outra. Era a política da época? Não, a política da época era pegar a espada e cortar a orelha do soldado. Mas Jesus está dizendo, olha, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você precisa fazer diferente. Então, você precisa se desarmar para poder deixar Deus se apresentar para você. Amém? Parte B do verso 21. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da
pregação. Amém. Veja que coisa interessante. Paulo está dizendo, olha, louvado seja Deus, aprove seja Deus, que Ele salvou aqueles que creem na loucura dessa pregação. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o que eu estou falando para vocês, o que eu estou tentando trazer para vocês, esse poder de Deus, essa dunamis, esse agente transformador, Deus salva aqueles que creem nessa loucura. O que nós podemos trazer para essa realidade hoje? Nós estamos todos os dias aqui no Alto Zé do Pinho dizendo, olha, Jesus te ama, Jesus salva, Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou a minha vida, Jesus quer mudar a tua também, Jesus quer que você seja salvo. Aí o cara não se deixa, não se solta das armaduras, né? Não solta a arma e diz, eu sei que Jesus me ama. Aí entra por aqui e sai por... Mas aquele que entra por aqui e guarda aqui, crê naquela palavra, isso é loucura mesmo. Domingo de manhã essa turma está ali, um monte de gente reunida dizendo que Jesus ama. Eu vou dar um voto de credibilidade nessa palavra. Quando ele escuta, crê, o poder de Deus, a dunamis, o agente transformador, entra na vida dele e ele é uma nova criatura. Amém? Então, é nessa... Veja que há uma condicional, você precisa crer, você precisa se desarmar e deixar Jesus se apresentar para você. Verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Isso aqui era, né, o mais comum na época. Paulo está dizendo, olha, os judeus, o povo que se diz povo de Deus, nação santa, exclusivo, né? Aquele povo lá, eles estão ali buscando sinais. Até hoje, você sabia que o judeu está esperando o Messias, né? Até hoje eles estão esperando o Messias prometido. Então eles estão esperando os sinais. Jesus manda, né? Até os fariseus, quando tinham um encontro com Jesus, teve um que chegou a dar um sinal, né? Aí, só que na verdade Jesus já veio, se deu, sacrificou a sua vida e vai voltar para buscar a sua igreja. Então Paulo está dizendo, olha, esses judeus aí que estão o tempo todo pedindo sinais, como os gregos que estão aí indo para essas escolas buscando sabedoria, precisam entender, verso 23, que nós pregamos é o Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus. É loucura para os gentios. Entenda? Era muito difícil deles entenderem a pregação. Muito difícil. Por quê? Porque eles já tinham um pensamento pré-definido. Uma vez eu preguei aqui sobre isso. Imagine como você é um judeu, aprendeu desde que nasceu a Torá, como é que devia seguir, aí de repente eu preguei falando sobre Paulo, né? Aí de repente chega alguém dizendo para você, tudo isso que você aprendeu, tudo isso na sua vida até hoje, você está com 40 anos de idade, não serve de nada. Você ia dizer, rapaz, esse cara é um doido. É ou não? Você está doido. Eu estudei a minha infância, fiz tudo, aprendi com meu pai, com minha mãe. Não serve de nada. Porque nós estamos pregando, é Jesus Cristo que foi crucificado na cruz. Mesmo você não tendo visto, mesmo você não ter nascido há 2023 anos atrás, esse Jesus é real. Isso é loucura para quem escuta isso. Mas para nós, é o poder de Deus. Então perceba, está dizendo no verso 23, nós estamos pregando, é Jesus que foi crucificado, que é um escândalo para os judeus, é loucura para os gentios. A ciência, né, descobriu aí, já faz um tempo, isso não é recente, mas a ciência descobriu a célula-tronco, né? Célula-tronco. O que é? Qual é o princípio da célula-tronco? O princípio da célula-tronco é você pegar uma célula que não sabe de nada, uma célula virgem, vamos dizer assim, original, uma célula primária, e eu vou transformar ela numa célula do cérebro, um exemplo. Entende? Eu vou ensinar a ela a se tornar uma célula
do cérebro. Quem é da saúde aqui? Tem alguém da saúde? Se eu estiver falando alguma coisa errada, quem pode me corrigir aí. Aí uma vez eu estava estudando e ele dizendo o seguinte, professor, é muito mais fácil pegar uma célula que não sabe de nada e transformar, ensinar ela a ser uma célula que se comporte como uma outra, do que pegar aquela outra já velha, que já tem todo o princípio, DNA, todo pré-definido, e querer ela ensinar uma outra coisa totalmente diferente. Isso é a cartada da célula-tronco. A gente aprende a mesma coisa no reino de Deus. Você chega, um novo convertido, né? Chega ali, você ensina, aí o Manassés vai lá, classe de novos convertidos, tudinho, prepara, batismo e tal, e vai ensinando ele na palavra de Deus, e ele vira um homem ou uma mulher de Deus ali, baseado naquilo que ele aprende. Ando de igreja, aí chego, aí o pastor, moreninho, novinho, faltando um dente do lado esquerdo. Minha irmã, você precisa fazer isso e isso. Está chegando agora, menino. Vai tirar a catinga do mijo. Né? Não acontece, não acontece. Nós, é do Pio, não acontece isso não, viu? Mas acontece. Então, perceba que a gente precisa se despir do nosso achismo, do nosso conhecimento e deixar Deus falar na nossa vida. Vamos avançando. A hora passa que parece que está passando de carroça. Estamos aonde? Qual é o versículo? 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como os gregos, pregamos a Cristo poder, olha aí o dunamis de novo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mais uma vez, Paulo está firmando a questão do poder de Deus, do agente transformador. Se você chegar num presídio de altíssima periculosidade e der um livro de autoajuda, e aquele presidiário ler aquele livro de autoajuda, ele vai ler, vai achar interessante, vai gostar de alguma coisa, mas nada vai mudar na vida dele. Mas se você vai entender, vai se converter dos seus maus caminhos e vai sair de lá um homem de Deus. Por isso que nós somos tão bombardeados pelo mundo. Porque a palavra de Deus é a única que transforma o homem. Por que ninguém vai falar mal do espiritismo? Você já viu alguém falando mal assim na política? Pronto, no político, na Câmara. Você já viu alguma lei que tenta calar os budistas? Não tem. Você já viu alguma lei, alguma coisa, discussão para calar o muçulmano? Não tem. Mas tem várias para parar o mover do evangelho. Por quê? Porque é o único que gera transformação. É o único que gera uma pessoa que matava, quando encontra com o evangelho, deixa de matar. Fumava, se prostituía, roubava, fazia tudo que não deve. Quando se encontra com o evangelho, é uma nova criatura. Então, é o único que é o poder de Deus, o agente verdadeiro de Deus. Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Isso é interessante também o que Paulo está dizendo, porque Paulo está tentando, né? Na verdade, Deus não é fraco, tá? Veja que Paulo está dizendo a fraqueza, não é isso? A fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Deus é fraco? Deus não é fraco. Então ele está se utilizando de uma figura de linguagem para poder dizer ao homem que mesmo que se Deus fosse fraco, ainda a fraqueza de Deus era mais forte do que nós. Por quê? Porque naquela época os gregos, tanto os romanos quanto os gregos, eles eram politeístas, eles tinham vários deuses. A mitologia grega, a gente tem até filme que a gente assiste, né? Zeus, né? Hades, Poseidon, eram os deuses da mitologia grega. Então, tinham deuses a níveis de força. Quem era, para a mitologia grega, o deus mais forte? Zeus, né? E tinha o deus mais fraco,
que, vamos chutar aí, Hermes, um deusinho mais fraco. Era um neto dos deuses, vamos dizer assim, um neto, um funcionário. Então, tinha classes. Então, Paulo se utiliza do que os gregos sabem na época para poder dizer, olha, mesmo a fraqueza de Deus ainda é mais forte do que nós. Tranquilo aí? Vamos avançar, verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que vocês não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos dos nobres de nascimento. Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês, primeiro de tudo, têm uma vocação. Primeiro ele está dizendo, pois na vossa vocação, vocês têm uma vocação. E a gente vai ver que vocação é essa. Visto que vocês não foram chamados, então a gente tem um chamado, nós temos uma vocação e nós temos um chamado. Mas nós não fomos chamados sábios, segundo a carne. Nem muitos poderosos e nem muitos nobres de nascimento. Na igreja de Corinto tinha muito disso. Tinha muitos sábios, tinha poderosos, tinha gente de poder financeiro muito bom. Os gregos, principalmente, e os romanos eram homens de poder aquisitivo. O judeu também, você sabia disso? Sabia que o judeu vive muito bem obrigado? Em qualquer parte do mundo, os judeus da diáspora, não precisa ser o judeu de lá de Israel, não, mas o judeu da diáspora, pronto, os judeus aqui do Brasil, eles têm cacau, né? Muito dinheiro. Pode falar mesmo, fala mesmo. Não existe judeu pobre. Na verdade, existe. Marcílio Deca, né, tem um poder aquisitivo também. Eu pensei que ele ia dizer que ele era judeu. Né? Ia dizer, pronto, tem um judeu pobre, Marcílio Deca. Né? Ou Fernando Mário. Na verdade, tem alguns judeus chamados judeus messiânicos, né? Que eles são a classe menorzinha, mas tem também poder aquisitivo. As famílias são ricas. Né? E aí Paulo está dizendo isso, olha, mas nem todos de vocês são ricos, nem todos de vocês foram chamados a ser sábios na carne. Pelo contrário, verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Sabe o que Paulo está dizendo o seguinte aqui? Quando Jesus veio e iniciou o seu ministério, Jesus chamou quantos homens? 12. 12 homens que quase, se for tirar uma média do ensino médio dali dos 12, estão mais para o lado fundamental. Estão não no ensino médio, vamos dizer assim, né? Estão mais para o lado do analfabetismo, vamos dizer assim. Pedro, por exemplo, não sabia ler nem escrever. Salvo alguns, né? Que sabia um pouquinho mais, mas enveredou para um caminho estranho. Judas, né? Judas sabia mexer com dinheiro ali e tal, aí se enveredou pelo dinheiro, né? Oxe, é 30 moedas, meu, vou vender esse cara. Então, mas Jesus escolheu 12 homens que a sociedade tinha rejeitado. Você sabia disso? Porque quando o judeu tem o seu filho, a gente falou isso no primeiro dia de estudo aqui, falando de Paulo, né? Onde ele vai crescendo aos 12 anos, 12, 14 para 16, o fariseu ali, o doutor da lei, diz, você não serve para ser doutor da lei. Você não serve para seguir esse chamado. Volte para sua casa. Então ele voltava para casa e aprendia a profissão do pai. Não é isso? Qual foi a profissão de Jesus? Carpinteiro. Percebe que até para Jesus, Jesus não foi aceito para esses caras. O próprio Jesus não foi aceito para esses caras. Eles achavam que estavam no entendimento, né? Jesus voltou e foi aprender carpintaria com o pai. Pedro, a maioria dos discípulos, pescadores. O próprio apóstolo, depois, quando saiu para Tarso, ele foi aprender o quê? Qual era a profissão do apóstolo Paulo? Eu falei aqui. Fazedor de tendas, né? Então perceba que Paulo está dizendo o seguinte, olha,
Deus escolheu as coisas loucas, a turma que não sabe de nada, a turma que não sabe ler, a turma que não sabe escrever, para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, Deus escolhe as pessoas e capacita. Deus escolhe, chama e instrui. E esses caras que se diz sábio não entendem, não conseguem entender. Como é que uma pessoa que aceita Jesus não sabe ler, não sabe escrever, mas ele conhece a Bíblia? Como é que uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, não tem um poder aquisitivo, a sandália com prego embaixo, eu já andei muito de sandália com prego embaixo, adoro, né, um calinho que dá para andar até, um prego embaixo, é quando chega aqui, começa a falar, a pessoa se maravilha, eu quero esse Jesus também. É loucura ou não? É loucura. Se você for ver, em vários momentos vai ter discurso de Pedro, que não sabia ler nem escrever, tem um discurso, milhares de pessoas se convertem. Paulo, lá na frente a gente vai ver isso, chega lá onde estão os gregos ali, e diz: olha, tem templo de vários deuses aqui, tem um monte de estátua aqui, mas eu quero falar daquele Deus ali, sem nome, era o Senhor Jesus. E começa a pregar, a falar, e os sábios dizem assim: eu não estou entendendo isso aí, isso é muito além do que a gente pode entender. Me dê 2 minutos para eu encerrar, para eu liberar vocês falarem. Estou passando 1 minuto já. Verso 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção. Paulo está dizendo o seguinte aqui: olha, foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos escolheu, nós somos dele, e por ele nós fomos feitos sabedoria, justiça, santificação e redenção. Por ele. Para que, como está escrito, verso 31, para encerrar, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A pessoa chega: rapaz, que palavra linda, que doutrina você está falando. Olhe, eu quero seguir você, eu quero estar ali, você para mim é o cara. Rapaz, a glória e a honra seja dada ao Senhor Jesus. Eu não sei nada, é Ele que me ensina, é o Senhor que nos instrui, é o Senhor que nos capacita, e se você quiser, Ele pode fazer isso com você também. Basta você crer no poder, no dunamis, que transforma a vida, que é o Espírito Santo de Deus.